E a nossa Bolsa de Valores está recebendo muitos investidores. Alguns estão sendo seduzidos pelas promessas de ganhos rápidos e fáceis, e quem sabe esses investidores não vão estar investindo na Bolsa daqui a alguns anos. Mas também temos pessoas que estão indo para a Bolsa para buscar empresas que pagam bons dividendos, para construir renda passiva e para construir seu patrimônio no longo prazo. Nesse vídeo, nós vamos listar as 5 maiores pagadoras de dividendos da nossa Bolsa. E sejam muito bem-vindos ao canal Você Investidor. Aqui nós ajudamos pessoas comuns a darem seus primeiros passos nos mundos. Nossa, é dark agora? Porque o começo é o fim e o fim é o começo. E sejam bem-vindos ao canal Você Investidor. Aqui nós ajudamos pessoas comuns a darem seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Então, se você quer continuar recebendo esse conteúdo e se você quer nos ajudar a continuar crescendo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Também, se você achar esse vídeo interessante, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Mas bora lá! Hoje nós vamos falar sobre empresas que distribuem parte dos seus lucros, os conhecidos dividendos. Mas fala aí, Eduardo, são todas as empresas que pagam dividendos? É isso mesmo. Não dá para colocar como regra, que são todas as empresas, mas nós vamos explicar aqui 3 critérios que podem diferenciar essas empresas. E quais são eles? São as empresas Small Caps, Mid Caps e Blue Chips, ou também conhecidas como Large Caps. Então, para vocês entenderem o que são essas empresas, tem muito a ver com o valor de mercado delas. Então, começando pelas Small Caps. Geralmente são aquelas pequenas empresas que estão na Bolsa de Valores e que elas normalmente não costumam pagar tantos dividendos, tá? Ou até não pagam dividendos às vezes. E o porquê que isso acontece? Porque todo o lucro que essa empresa consegue obter, ela utiliza para reinvestir no próprio negócio para fazer a empresa crescer, para ela se tornar uma grande empresa. Então é normal que as small caps não costumem pagar tantos dividendos assim, já que elas preferem reinvestir o lucro nelas mesmas, visando o crescimento da empresa. E partindo para o segundo tipo de empresas, nós encontramos as mid caps. O que são as mid caps? São as empresas que já têm um valor de mercado considerável, tá? Elas já passaram daquela fase de ser uma small cap, que é uma empresa que está em fase de crescimento e ela está começando a ter maturidade na Bolsa de Valores, ou seja, ela está começando a ficar uma grande empresa. Mas ainda ela não chega a ser uma blue chip, que é a empresa que nós vamos falar agora. Então, o que são as blue chips? É isso mesmo, são as grandes empresas, aquelas empresas que já têm um alto valor de mercado. Exemplo delas, Petrobras, Vale, Ambev, que são empresas gigantescas, ou seja, que já se provaram no tempo, já cresceram e atingiram a maturidade, ou seja, são as maiores empresas da nossa bolsa. Então elas têm esse nome, são chamadas de Blue Chips ou também Large Caps. Mas e como que eu faço para diferenciar se uma empresa ela é Small Cap, Mid Cap ou uma Blue Chip? Geralmente você consegue fazer isso pelo valor de mercado. Mas aí a gente acha várias discussões de pessoas ou analistas dizendo que o valor de mercado de uma small cap é até tanto valor, de uma mid cap é até tanto valor, de uma blue chip é até tanto valor. Mas a gente vai dar um exemplo aqui para vocês que vocês podem se basear que não vai ter nenhum problema, tá? Então as small caps você pode considerar um valor de mercado de até 10 bilhões de reais. Vale lembrar que nós estamos falando em reais, tá? Então até 10 bilhões de reais. As mid caps vão a partir desse valor, de 10, 11 bilhões, até uns 50, 60 bilhões de reais. E daí para cima nós já podemos considerar que essas empresas são as blue chips, pois elas vão atingir valores de mercado aí acima de 100 bilhões, 200 bilhões de reais, que são as empresas como eu citei anteriormente, como Petrobras, Vale, Ambev, são todas empresas que ultrapassam os 100 bilhões de reais. Bem, e agora mais do que nunca, empresas que pagam dividendos estão chamando a atenção porque nós estamos vivendo a baixa histórica da taxa Selic. Ou seja, muitas pessoas perceberam que ao invés de deixar o dinheiro, um exemplo, num CDB de um banco tradicional, faz muito mais sentido ela comprar ações desse banco, porque ela se tornando acionista, ela vai receber um valor muito maior do que a própria Selic ou CDI que está rendendo hoje em dia. E com essa mudança de visão das pessoas, ou seja, elas percebendo que vale mais a pena ser sócio do que ser cliente, todas essas empresas gigantes que nós já comentamos, blue chips, chamaram a atenção, porque elas são empresas mais seguras e normalmente que pagam dividendos. Em alguns casos, por incrível que pareça, elas chegam a pagar 4 vezes mais do que a própria taxa Selic ou do que o CDI. Então isso mostra como você se associar a bons negócios que pagam bons dividendos
Hoje em dia, além de tudo, você vai estar recebendo rendimentos maiores do que a própria renda fixa. E vale aqui destacar, pessoal, que se você investir num CDB de um banco ou no Tesouro Selic, você vai ter a incidência de imposto de renda sobre o lucro desse investimento. Já os dividendos são isentos de imposto de renda até o momento que nós gravamos esse vídeo. Então esse é ponto positivo. Além de algumas empresas estarem pagando muito mais em dividendos do que a renda fixa, você também vai ter a isenção de imposto de renda sobre esses proventos. Bom, pessoal, agora você já entendeu que algumas empresas pagam mais dividendos, outras menos, né? Mas não é uma regra. Você também entendeu sobre a taxa Selic, que algumas empresas chegam a pagar até 4 vezes o valor da taxa Selic atual. Bom, mas então o que são os dividendos? Os dividendos nada mais são que parte do lucro das empresas que são dividido entre os acionistas. Ou seja, todo o lucro que a empresa vai receber, o lucro líquido, o lucro final, que é aquele dinheiro que realmente vai para o bolso da empresa, parte dele a empresa pode direcionar e dividir entre os acionistas que possuem ações daquela empresa. E os dividendos são pagos por ação, ou seja, quanto mais ações você tiver, mais dividendos você vai receber. E como você descobre se determinada empresa está pagando dividendos e o quanto que ela paga de dividendos? Vai estar aparecendo aqui no seu vídeo uma imagem de um site onde nós utilizamos para fazer esse tipo de análise. Bom, então entrando nesse site, você vai digitar o código do ativo em pesquisar, e num campo à direita chamado Dividend Yield, você vai saber o percentual que essa ação está pagando em dividendos. Então vocês podem ver aqui no vídeo que essa ação está pagando 8,54% de dividendos. Ou seja, praticamente 4 vezes mais do que a nossa taxa Selic atual. E esses 8,54% eles são referentes ao valor da cota dessa ação. Então você pode ver que a ação vale aproximadamente R$10, esses 8,54% são desses R$10. Ou seja, esse é o valor em dividendos que você vai receber por ação que você possuir. Sendo assim, pessoal, se você acessar esse site, digitar o código do ativo e o percentual do dividend yield ser maior que a nossa taxa Selic atual, essa empresa já pode ser considerada uma pagadora de dividendos. Bem, e vamos entender então quais são os setores que mais pagam dividendos na nossa bolsa. Esses setores estão diretamente ligados também ao tamanho das empresas. Normalmente essas empresas que mais pagam dividendos são empresas blue chips. Tem um vídeo aqui, vai estar aparecendo para vocês, que é um vídeo que nós mostramos como você pode começar a investir com pouco dinheiro. A importância, como você investe e quais são os melhores setores, ou seja, os setores mais seguros e que pagam melhores dividendos. Então, se você quer um vídeo completo sobre isso, esse vídeo vai estar aqui em cima e também vai estar na descrição. Mas bora lá, pessoal. Normalmente esses setores que têm empresas maiores já são setores que existem há muito tempo, então são empresas já de longa duração aí na bolsa. E essas empresas de setores essenciais, elas estão diretamente ligadas a produtos ou serviços muito simples, literalmente do dia a dia de pessoas e de empresas. Por exemplo, a distribuição de energia elétrica, a alimentação, ao setor de seguros, ou seja, são setores relativamente muito conhecidos, que existem empresas já muito grandes, pois existem há muito tempo, e são essas empresas que normalmente pagam maiores dividendos. Lembrando que também temos empresas um pouco menores que também distribuem seus dividendos, ou seja, não é uma regra que somente empresas blue chips e gigantes pagam dividendos. Como toda regra, tem exceção, nas ações também é assim. Então você pode encontrar empresas small caps que também pagam dividendos. Bom, pessoal, mas agora que vocês já entenderam tudo sobre essas ações pagadoras de dividendos, vamos às 5 ações que nós selecionamos que têm o maior dividend yield da nossa bolsa. E quais são elas? Então a primeira delas é a Itaúsa, que atualmente ela está com dividend yield de 8,54%. E ela é uma holding, tá? O que seria uma holding? É uma empresa que investe em outras empresas. Então ela tem várias outras empresas na carteira de investimentos dela. E sendo aqui, até por curiosidade, a maior dessas empresas que está dentro da carteira da Itaúsa é o Itaú Unibanco. E a quarta maior pagadora de dividendos da nossa bolsa é o Banco Bradesco. O Bradesco paga 8,77% de dividend yield ao ano e ele é do setor financeiro, como todo mundo sabe, né? Ele é um banco. E aí faz sentido aquilo que nós falamos. Se você ser cliente do banco e investir num CDB, você vai receber no máximo o CDI, que é próximo da Selic. Se você se tornar sócio do banco, você vai receber 8,77% ao ano. E a terceira empresa da nossa lista é o Santander. O Santander atualmente ele paga um dividend yield de 9% ao ano. E como todos sabem também, né, o Santander ele é um banco, ou seja, ele é do setor financeiro. E agora, saindo em partes do setor financeiro, nós vamos falar de uma empresa do setor de seguros, que é a BB Seguridade. Essa empresa paga 9,94% de dividend yield ao ano. E o porquê em partes ela é do setor financeiro, pessoal? Porque, como o próprio nome diz, BB Seguridade ela tem relação com o Banco do Brasil, que é do setor financeiro.
E chegamos à primeira empresa da nossa lista de pagadoras de dividendos. E essa empresa é a empresa Qualicorp, que ela está pagando atualmente um dividend yield de 12,54% ao ano, ou seja, são quase 6 vezes a nossa taxa Selic atual. E essa empresa é uma empresa do setor de saúde. Ela é considerada a maior empresa administradora de seguros de saúde do país. E lembra que nós falamos que toda regra tem as suas exceções? Então, a Qualicorp ela é uma empresa, uma small cap, ou seja, diferente de todas as outras empresas que nós citamos aqui, que são praticamente blue chips, ela é uma small cap, ela tem um valor de mercado abaixo de 10 bilhões e ela paga esse alto dividendo. Em resumo, ela é uma empresa que ela pode ter um alto poder de crescimento ainda e aí mesmo assim ela costuma pagar bons dividendos. E só um ponto a ressaltar aqui que ela começou a pagar dividendos há 5 anos. E assim nós concluímos a nossa lista de ações pagadoras de dividendos, né, Cleiton? Então dá para perceber que tem muita ação que paga um dividendo muito superior ao que a renda fixa está oferecendo hoje em dia. E vale lembrar que a gente está falando somente dos dividendos, né? Somente do lucro distribuído entre os acionistas e não da valorização dessas empresas. É isso aí. Até o curioso é que não é um pequeno percentual acima, né? Em alguns casos são 4 vezes mais ou até 6 vezes mais dividendos. Então faz muito sentido e até por isso que a Bolsa está tendo aí tantos novos investidores. Como comentamos, alguns vão especular, outros vão investir. Então para quem está buscando investir, realmente é o momento que se você souber escolher bons ativos, vale a pena. Lembrando, pessoal, que não é indicação de compra isso, tá? Em nenhum momento nós estamos indicando a compra desses ativos. Alguns desses ativos nem fazem parte das nossas carteiras de investimentos, porém nós analisamos as empresas que têm o dividend yield mais alto e também têm um volume maior de negociações e essas acabaram chamando a atenção. Mas não foi realizada nenhuma análise mais profunda, então vale ressaltar, não é indicação de compra nenhum desses ativos. E também, né, Cleiton, para complementar, tem empresas aqui, quase 3 empresas são do mesmo setor. Então também não faz sentido você ter 3 ações do mesmo setor na sua carteira de investimentos. Porque senão nós entramos naquela velha regra de estar colocando todos os ovos na mesma cesta. E isso não é benefício para ninguém, né? Exato, até porque os bancos, né, como todos viram, eles se desvalorizaram muito na crise e até agora eles não subiram. Então você tem que ter paciência, você tem que investir com foco no longo prazo. Porém, se você reaportar os dividendos, o valor da ação não importa tanto, né, enquanto ela está oscilando, porque você está mais interessado nos lucros que ela vai distribuir para vocês. Pessoal, é isso. Se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem mais vídeos aí falando sobre renda variável, deixa nos comentários que nós começamos a fazer mais conteúdo sobre isso para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. É isso aí. Até o próximo vídeo.